Graças a Deus, meus irmãos, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Alguém, por favor, dá um sinalzinho aí para mim. Que bom. Vamos começar esse tempo nosso com uma oração inicial. Pai, nós te bendizemos, nós te exaltamos porque tu és maravilhoso, porque tu és bom, porque o teu amor dura para sempre, Pai. Muito obrigado por podermos estar juntos em mais esta noite, em mais essa quinta-feira que o Senhor nos concede estarmos reunidos. Eu aqui na minha casa, os irmãos nas suas casas, no seu local nesse momento, mas todos unidos no só propósito, entendendo que nessa quinta-feira, noite de estarmos ligados contigo num tempo de oração e num tempo de clamor, de entendimento após a tua palavra, Senhor Deus. É o que nós te pedimos e agradecidos em nome de Jesus. Amém? A gente quer nesse dia, dentro da perspectiva dos 5 ministérios, né, que são descritos lá em Efésios 4:11, onde diz que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. De segunda a sexta, nesse memorário, nós temos sempre um pastor abordando um desses temas voltados para os 5 ministérios. E nas quintas-feiras, traremos uma abordagem do ministério evangelístico, onde entendemos que esteja inserido o que chamamos de ministério de intercessão e batalha espiritual. Então, eu vou estar aqui com você às quintas-feiras, talvez em algum momento esteja algum outro integrante do MIB, mas sempre com essa perspectiva, né, de trazermos uma palavra voltada para a intercessão, voltada para a batalha espiritual. A Pri entrou agora, eu hoje, como sempre, acabei esquecendo de convidá-la para estar com a gente, mas se ela quiser aí nos ajudar a auxiliar com interpretação de Libras, pode me chamar que eu vou dar o sinal para participar conosco, né? Então, num primeiro momento, nós iremos meditar em um texto bíblico e em seguida nós iremos partir para um tempo de clamor, para um tempo de oração. Eu quero, junto com os irmãos, montar nessa noite uma rede de intercessores por causas diversas. Nós temos muitas coisas para podermos orarmos. Então, você que está nos acompanhando, está chegando agora, se você tiver algum propósito de oração, algum motivo de oração, você pode escrever nos comentários, né, da live, para que outros irmãos possam também ler o teu pedido e assim estar te auxiliando no tempo de oração. Mas também, se você quiser, não se sentir confortável em escrever o teu pedido, você separa ele contigo, guarda ele contigo, de forma que você não venha a esquecer, para que no final nós possamos juntos levantarmos um clamor, uma oração específica, né? Então eu quero, nesse momento inicial, compartilhar com vocês e eu vou ler para você nesse momento. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 13, a partir do verso 10, fala o seguinte: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo:
há 6 dias em que deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento no estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Eu li esse texto na NVI, na versão internacional, mas que fala que essa mulher ela estava aprisionada por espíritos, né? Em algumas traduções falam que a mulher tinha um espírito de enfermidade e que andava encurvada e não conseguia endireitar-se. Fala que ela tinha um espírito de enfermidade. Então, deixa eu fazer uma observação já nesse começo. Não existe um espírito chamado enfermidade. Essa designação era para descrever que a enfermidade que aquela mulher sofria fora colocada por um espírito demoníaco, mas não tem um espírito chamado enfermidade. E eu acho interessante, né, que Lucas, que narra esse fato, ele era um historiador, descrevia os fatos, né, daquela época. Mas também esse homem, Lucas, ele detinha conhecimento da medicina, não a medicina que nós temos hoje, a medicina menos avançada, aliás, muito menos avançada. Mas ele era considerado como um médico. As pessoas iam até ele para buscar ajuda nas questões de enfermidade. E aí, o médico não sabia o que era físico e o que era espiritual. Então não adiantava nenhum tratamento médico para esse caso específico dessa mulher. Então o Senhor Jesus, ele interage com a mulher num processo de libertação e ele vai num profundo tratamento com ela que vai além da cura física. Mas ele vai tratar essa mulher também nas suas memórias, porque ela estava aprisionada por 18 anos. É uma adolescência, né? Essa enfermidade dela estava entrando na juventude. Eu quero, antes de nós continuarmos, né, essa primeira parte, antes de irmos para o tempo de clamor e intercessão, eu quero falar com vocês sobre alguns tipos, aliás, algumas causas de enfermidades. Algumas causas de enfermidade. O porquê algumas pessoas podem ficar enfermas. Primeiro, uma enfermidade ela pode vir por fatores naturais, pelo qual a pessoa não foi buscar. Um acidente, né? A pessoa não busca um acidente. Ele acontece. Um fator, pode ser um vírus, uma bactéria. Nós estamos hoje passando o mundo inteiro passando por enfermidades que veio de um vírus. E ninguém buscou isso, aconteceu. Fatores hereditários também estão inseridos nesses fatores que eu chamo de naturais, porque a pessoa não foi buscar. Uma enfermidade hereditária, a pessoa não buscou, ela veio como herança. Então, dentro desse campo de enfermidades naturais, nós podemos encontrar pessoas com pressão alta, pessoas com diabetes, com cardiopatias, por aí vai. Ela não buscou isso, isso veio de forma natural. Uma segunda causa de enfermidade, que eu queria citar para vocês, seria a falta de cuidado com o corpo. Eu não vou perguntar para vocês, né? Não vou ser indelicado, mas com certeza uma boa parte de nós não tem cuidado, não cuida do corpo. Uma boa parte de nós só vai buscar um médico quando não estar bem. Você não procura, raramente alguém procura um médico para fazer um check-up. Geralmente espera ficar difícil para poder buscar um médico. Então, a falta de cuidado com o corpo pode trazer também enfermidades. O uso de substâncias que prejudicam o organismo, como drogas, bebidas alcoólicas,
cigarros, ter em busca de um corpo que ela diz, começa a tomar uma série de medicamentos sem um acompanhamento médico, né? Talvez no primeiro momento até consiga emagrecer um pouquinho, perder uns quilinhos aqui, uns quilinhos ali, mas isso futuramente pode trazer o quê? Uma doença como obesidade, ou então como uma magreza descontrolada, pode trazer úlcera, pode trazer câncer e pode trazer outros tipos de doença. Também um terceiro fator de enfermidade seria a ansiedade. Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, fala o seguinte: não sejais ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas de Deus as vossas petições pelas orações e pela súplica com ações de graça. Então aqui fala sobre isso, não andeis ansioso. Então, por exemplo, uma tensão mental constante, preocupações exageradas, dores de cabeça crônicas, né? Tem dor de cabeça em algumas pessoas que elas são sazonais. Você tem o dia certo, o mês certo e a hora certa daquela dor de cabeça. Medo de tudo. O medo, ele nos ajuda a vigiarmos em muitas coisas, mas é isso o medo que paralisa. Então, esse tipo de tensão, preocupação, dor de cabeça constante, medo que paralisa, isso possa ser que esteja vindo da onde? Da ansiedade. E a ansiedade, ela é provocada pela falta da confiança em Deus. Então, quando eu não confio em Deus, eu começo a ficar ansioso por tudo. Por isso que Filipenses fala, não sejais ansiosos em coisa alguma, mas em tudo, porém, sejam conhecidas para Deus. Então, quando vier uma tensão, uma preocupação, quando vier um medo, lance isso para Deus. Coloque isso diante de Deus. A quarta causa de enfermidade que eu queria falar com vocês hoje, tudo hoje aqui, a gente está fazendo um resumo para poder partirmos para o tempo de clamor e para o tempo de intercessão, seria a falta de perdão. A falta de perdão adoece. Quando nós estávamos tendo nossas lives de terças-feiras, voltada somente para o Ministério de eu iniciei a live e o próprio Giovanni, diácono Giovanni da nossa igreja, deu sequência a falar sobre perdão e contar algumas coisas que estavam relacionadas à vida dele e que se referia a perdão de pai, de irmãos, por aí vai. A própria medicina, ela já reconhece que algumas enfermidades são causadas por ressentimentos, por amarguras e por falta de perdão. O ressentimento e a amargura, ela seria aquela ira que nós sentimos, que a ira é natural sentirmos, né? Você ficar irado não é pecado. O pecado é quando essa ira começa a passar para o dia seguinte, por aí vai, por aí vai, por aí vai. Então a sua ira já vira um ressentimento, já vira uma amargura. Isso aí começa a formar-se uma ferida no interior da pessoa, uma ferida que a princípio ela é o quê? Emocional. Por exemplo, de enfermidades que ela pode ser causadas pela falta de perdão. Pressão alta, úlceras, dores de cabeça, artrite, irritações, erupções na pele e outros. Certa feita, uma pessoa procurou tanto eu quanto o Deise por um acompanhamento pastoral na libertação. Ela participou de um seminário conosco e depois disso ela pediu acompanhamento. Por não ser da nossa igreja, nós pedimos que ela buscasse uma autorização do seu pastor, e ele autorizou, e aí passamos a acompanhar essa pessoa que eu prefiro omitir o nome. E aí uma das questões dessa pessoa é que ela tinha no seu corpo um monte de feridas, de pequenas feridas espalhadas, braço, pernas e por aí vai. E aí essas feridas, ela sabia o nome que era, porque ela veio no médico,
e chamava-se psoríase. Se eu não estou enganado, é psoríase. É uma enfermidade, são feridas que estão na pele. E aí nós entramos no acompanhamento com essa pessoa para entender a dinâmica da história dela, da vida dela, e passamos por vários momentos até que entendemos que ela precisava perdoar uma pessoa. E nós trabalhamos muito na questão do perdão. E aí ela perdoou o seu ofensor. Ela, num tempo de libertação, um tempo de clamor comigo, com Deus, ela manifestou esse perdão para essa pessoa. E por incrível que pareça, e aí crendo no poder de Deus, em pouco tempo aquela mulher ela estava curada, né? E começou a testemunhar do que Deus fizera no corpo dela por causa do perdão. Então, a falta de perdão, ele, além de aprisionar a pessoa, ele pode causar infecções e por aí vai. Não quero dizer que todo mundo que tenha esse tipo de enfermidade é porque não perdoou. Não é isso. Eu só te aconselho a começar a investigar se é uma doença que você não está encontrando uma solução através da medicina, já foi a diversos médicos, já tomou vários remédios e não conseguiu uma solução, procure verificar um desses fatores que eu estou relacionando aqui. E aí eu quero partir para o quinto item de causa de enfermidades, que vai linkar ao tema de hoje, ao tema de Lucas 13, da mulher encurvada. Então, algumas enfermidades, elas são sim colocadas por espíritos demoníacos. É uma enfermidade que ela vai ter a sua raiz na espiritualidade, uma raiz espiritual, sem diagnóstico médico. Eu já conversei com várias pessoas que já passaram por esse momento. Ela toma remédios e ao invés de melhorar, piora. Ela vai para outro médico e toma outro remédio e não piora. Ninguém sabe o que ela tem. Ninguém sabe de onde vem. E esse tipo de enfermidade era que acompanhava aquela mulher. Lucas fala que ela tinha um espírito que a mantinha presa por 18 anos. Então, para quem chegou agora, né, para quem está entrando na live agora, só para entender, eu expliquei no começo que não existe um espírito chamado enfermidade. Aquele lá é uma enfermidade. Não existe isso. O texto é apenas para linkar, para apenas mostrar que aquela enfermidade havia sido colocada por espíritos demoníacos. Por 18 anos, amados. Por 18 anos, aquela mulher ela estava encurvada. Os seus ossos da coluna já estavam enrijecidos. Ela estava debilitada. Ela estava limitada. Uma pessoa encurvada, ela não consegue ter uma visão longínqua, ela não consegue ver muito longe. Uma pessoa encurvada, ela só consegue olhar para baixo. Ela só consegue olhar para o chão. Você consegue imaginar uma pessoa, quando voltar aos nossos cultos presenciais, uma pessoa encurvada chegando na sua igreja? Com certeza vai ter na portaria ou no portão uma pessoa, ou um obreiro, ou um diácono, que com certeza vai recebê-la da melhor maneira possível. E aí ela em sua encurvatura, essa mulher, a pessoa, né, que a receber, vai trazê-la até um local para ela sentar. E com certeza, assim como essa mulher do texto, ela não irá ficar muito à frente, ela vai ficar um pouco mais atrás, para facilitar a locomoção e até mesmo na hora da saída. E aí depois disso, ela vai para sua casa. Na semana seguinte, ela vai voltar para a igreja e mais uma vez alguém vai auxiliar. 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes alguém auxiliando. A pergunta é, será que com o passar do tempo, com o passar das semanas, com o passar dos meses, esse auxílio ela vai continuar tendo ao chegar em nossa igreja, ao chegar em nossa congregação? Será que essa mulher ela vai ser convidada a participar de um dos nossos grupos de convivência? Não sei, é uma pergunta. Talvez, talvez ela não se sinta bem em fazer amizades. Ela não se sinta bem
em estar em pequenos grupos. Lucas 13, do verso 16, fala o seguinte: então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos. Uma mulher, filha da promessa. Com certeza, uma mulher crente em Jesus, confiante em Jesus, porque ela estava onde? Na sinagoga. Ela foi na sinagoga para poder ouvir o mestre. Se fosse hoje, ela estaria frequentando os cultos. Mas mesmo assim, mesmo estando no meio de um grupo seleto de cristãos, de um grupo de pessoas que se reúnem para louvar o Senhor, para ouvir a palavra, isso não impedia de estar aprisionada, de estar presa numa prisão de Satanás. Assim como aquela mulher, muitos podem estar hoje, no dia de hoje, no dia 21 de maio de 2020, podem estar experimentando e vivendo situações de aprisionamentos, vivendo num cativeiro de regime semiaberto. É um cativeiro com regime semiaberto. Você até pode dar umas voltas por aí, sair um pouquinho, mas continua preso. Assim é aquela mulher de Lucas 13. A mulher encurvada, ela pode representar algumas situações de nossas vidas, na minha vida e na sua vida. Primeiro, ela pode representar um tempo de desânimo. Se eu perguntar para você, talvez eu creio que a maioria dos que estão nos ouvindo agora tenha passado por algum momento de desânimo. Eu creio que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social, andando, ele faz com que a pessoa fique encurvada. Faz com que a pessoa não tenha garra, com que a pessoa não tenha ânimo para a vida, que não tenha ânimo para viver. Eu já ouvi pessoas tão desanimadas que ela chegou a comentar, aliás, um infeliz comentário de que naquele momento para ela a morte seria um bom negócio. O melhor para ela seria morrer. É o desânimo. É aquele desânimo, não é o cansaço, não é o cansaço físico, é o desânimo, na qual a pessoa já descansou, já repousou, mas ela continua desanimada. O desânimo que está na mente, ela se cansa de tudo. Então, esse desânimo pode encurvar a pessoa, porque alguém desanimado não consegue olhar para frente, não consegue olhar para o futuro que a espera, não consegue ver uma luz diante do túnel. Nós estamos num tempo de crise, nós estamos num tempo onde a enfermidade alcançou o mundo inteiro. Mas eu creio que lá no final há uma luz, que isso vai passar um dia. A pessoa que está num desânimo total, ela não crê nisso. Ela acredita que não vai passar. Ela acredita que ela vai acabar morrendo também. Ela sente uma pequena dor, ela já acha que ela já está infectada com o vírus. Então ela está o quê? Desanimada, ela está encurvada. O segundo é inferioridade, que é diferente do desânimo. Essa mulher encurvada, o texto não fala que ela tinha marido, ou até mesmo que ela tinha filhos. Então, eu posso aqui conjecturar que era uma mulher solitária, não que uma mulher que não tinha família, que não gozava de um seio familiar, que não tinha marido, que não tinha filhos, que não tinha amigos ao redor. Quem iria querer chamassem para as festas, não a chamasse para as reuniões, de mulheres? Um indivíduo que tem um sentimento de inferioridade, ele é encurvado por dentro. Ele pode estar em pé, ereto, mas por dentro ele está encurvado. É um sentimento de desvalor, de menos-valia. É um indivíduo que se sente pequeno, que não se ama. Uma pessoa assim, nessa encurvatura de inferioridade,
ela não consegue experimentar o amor de Deus. Eu estou voltando de novo agora para poder partir para o encerramento, né? Então, eu estava, só voltando um pouquinho, eu estava falando sobre inferioridade, né? E eu quero fechar dizendo que uma pessoa com esse sentimento, ela não consegue sentir o amor de Deus. A terceira causa que pode deixar uma pessoa encurvada são desvios morais, né? Muitos são encurvados por esse motivo. São pessoas dobradas, né, pelo vícios, por maus hábitos, e não conseguem se endireitar. Sempre cai no mesmo ponto. Então é um motivo. O quarto ponto é que uma pessoa encurvada, o seu horizonte sempre é o chão, né? Ela sempre olha pelo chão. A mulher encurvada possivelmente não via o horizonte, se via se via o horizonte era com muita dificuldade, era muito limitada. Se olhar era sempre para baixo. Para algumas pessoas, a vida se resume em nascer, crescer, envelhecer e morrer. Para algumas pessoas, a vida se resume em nascer, crescer, envelhecer e morrer. Andar encurvado é deixar de sonhar com dias melhores. Meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, dias melhores virão. O Senhor tem coisas novas para cada um de nós. Eu quero fechar essa primeira parte da palavra relendo o texto, o verso 12 e o verso 13 de Lucas capítulo 13. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. No meio de tantas pessoas que estavam naquela igreja, aquela mulher que estava lá atrás, Jesus a viu. O Senhor Jesus, Ele está te vendo. Ele está vendo a sua debilidade. Ele está vendo a sua enfermidade. E todas as vezes que Ele vê uma pessoa sofrendo, Ele a chama para endireitar. Se você está sofrendo agora, se você está com alguma causa difícil, o Senhor está te chamando para te endireitar. Glória a Deus, glória a Deus. E é por isso, amados irmãos, que eu te convido agora, nessa segunda parte, a orar. A Cátia Juliana colocou ali, ó, orar pelos jovens do bairro dela. Então eu quero, nesse momento, formar uma rede de intercessores, porque eu creio que os milagres de Deus, eles são para os nossos dias. Se você crer, meu querido, que os milagres de Deus é para os nossos dias, é para a sua vida, é para a sua família, eu quero que você, onde você estiver, você diga um amém, que vai estremecer. Então eu quero formar nesse momento uma rede de intercessores. Eu tenho vários motivos de oração. Se você quiser, você pode ir colocando no comentário qual é o seu pedido. Se não quiser, guarde no teu coração e vamos interceder de igual maneira. Mas eu quero, nesse momento inicial, eu quero que nós façamos orações de agradecimentos por tudo que Deus tem feito por nós, por tudo. Em algum momento não entendemos bem o mover de Deus, mas com certeza é o melhor para nós. Eu quero que você ore agradecendo ao Senhor, louvando o Senhor, pelos milagres de curas que nós estamos vivendo nesse tempo tão difícil. Cura que está vindo através de orações, não só nossas, mas orações que estão sendo feitas no mundo inteiro. A Dani pediu ali oração pela coordenadora dela, Vilma Souto. Vamos orar também, Dani. Nós temos no grupo do MIB, né, do Ministério de Intercessão Batalha Espiritual, uma relação de pedidos. E a Vânia Viana hoje colocou uma observação, se não me engano foi a Vânia que colocou uma observação, que a nossa listagem de pedido de oração está diminuindo. Não por morte, está diminuindo por curas que estão acontecendo. Então isso é o motivo de nós louvarmos a Deus, porque Deus ele está agindo.
Temos aqui também pedido de oração pela Jane, que está com câncer. Eu creio que Deus vai trazer a cura. Eu quero louvar o Senhor e agradecer, porque na semana passada, se vocês lembram, nós pedimos oração pela Dayana Calisto, né? Que estava naquele momento entrando num trabalho de parto, um trabalho de parto complicado, e hoje nós podemos louvar o Senhor, porque faz uma semana que chegou o Vicente, cheio de vida, cheio de saúde, e a mãe, né, e filho passam bem. Então louvamos ao Senhor por esse milagre que tem acontecido, né, que não dá aqui para relacionar o número de pessoas que estão sendo curadas. Mas também nós queremos interceder, pedir oração pelas pessoas que estão sofrendo hoje. A Thaís colocou que a família Balduino, né, está com uma mãe, espera oração pela mãe de uma amiga que faleceu hoje. Então muitas gente estão perdendo entes queridos. Nós queremos orar pelas pessoas que estão infectadas, alguns em estados graves, outros se recuperando em casa no estado menos grave, outros que estão em estado críticos, né, da enfermidade, precisando de uma internação e não consegue vaga em um hospital. Eu quero pedir oração especial pela dona Rosemary Werneck. Ela é a mãe do Eduardo, que é o esposo da Dayana, que nós oramos semana passada. A dona Rosemary está entubada, está em Belfor Roxo, ela com complicações pelo Covid-19. Então eu peço a sua oração, eu peço a sua intercessão. Eu peço que você ore pelo pastor Marcelo. O pastor Marcelo, ele é irmão do diácono Ricardo da SEM. Está com todos os sintomas do Covid, está em casa ainda. Então eu quero que vocês orem por isso. Eu quero que vocês orem para que os hospitais de campanha que estão espalhados pelo país, que estão demorando a ficarem prontos, que sejam aceleradas, né, essa conclusão, porque a demanda é muita. Os hospitais da rede pública estão com superlotação, com 90% dos leitos todos ocupados. Então iremos entrar no colapso. Então oramos para que essas obras venham serem feitas num tempo urgente, para atender a demanda da saúde pública. Eu quero que nós oremos também nesse momento os diversos profissionais da linha de frente no combate à pandemia e que estão salvando vidas. Oremos por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, atendentes, maqueiros, assistentes sociais, psicólogos, cientistas, pesquisadores, policiais, bombeiros, motoristas e tantas pessoas que estão na linha de frente no combate. Se eu esqueci de alguém, você pode também colocar nos comentários, então você possa fazer menção. Eu quero que nós também oremos pela crise econômica do nosso país, em especial do nosso país. Pelas vias normais, pelo que nós temos visto, só tende a piorar. São chefes de famílias que estão sem emprego, são empresários que estão falindo. Mas eu creio que o nosso Deus, que é dono do ouro e da prata, que é um Deus de milagres, Ele pode fazer o melhor para nós. Ele pode curar as pessoas que estão enfermas. Ele pode trazer soluções para esse chefe de família que não sabe o que vai fazer amanhã, que está vendo os seus recursos financeiros se acabarem, não sabe como fazer para pagar as contas, para trazer o alimento. Eu creio, amados. Eu creio num Deus poderoso que pode trazer a cura para diversas pessoas que nós falamos nesse momento. Pode trazer cura para o pastor Marcelo, para a dona Rosemary. Eu creio nisso, eu creio, Senhor. Então, aí onde você está, comece a orar. O Eduardo, que é o filho da dona Rosemary, está conosco também, está também na live também. Vamos levantar um clamor por essas famílias. Comece você aí, na sua casa, a interceder. O Senhor, Ele procura intercessores,
A intercessão não é um chamado para apenas um grupo de pessoas. A intercessão é um chamado para toda a igreja, para toda a igreja, para toda a igreja. A Carla está pedindo para orar pelo esposo dela, que amanhã vai fazer o exame, para saber se está com Covid. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, que esse exame, meu Pai, que ele consiga fazer o exame, meu Deus, e já antecipadamente trazer a cura para este homem, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai, por todos, ó Pai, os pedidos de orações, ó Pai, pelo Marcos, que vai amanhã fazer esse exame, ó Deus, pela dona Rosemary, Pai, que está no hospital, ali em Belfort Roxo, Senhor, ó Pai, pelo pastor Marcelo, ó Deus, ó Pai, por tanta gente, ó Deus, que está sofrendo nesse momento, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, pela irmã Kátia, da SEM, que está com câncer, Senhor, e a cada dia a nossa irmã tem sofrido com a enfermidade. Em nome de Jesus, traga, Pai, traga cura para os enfermos, Senhor, traga solução para as causas difíceis, ó Pai. É o que nós queremos te pedir, Senhor Deus, pelas pessoas, pelos profissionais que estão, Deus, na linha de frente, no combate, ó Deus, dessa pandemia, que estão, ó Deus, lutando para salvar vidas, Senhor. Ó Pai, são médicos, ó Pai, enfermeiros, técnicos, atendentes, ó Pai, maqueiros, assistentes sociais, psicólogos, ó Deus. Ó Pai, os pesquisadores, os cientistas que estão buscando, Senhor, buscando uma vacina contra esse mal. Ó Pai, os policiais que estão na rua, Senhor, bombeiros, motoristas e tantos outros profissionais que estão na linha de frente, que estão saindo de casa todos os dias para trabalhar, para que possamos, ó Pai, ter uma sobrevida, para que possamos, ó Pai amado, ó Deus, encontrar soluções para os problemas, Pai, de saúde, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que os profissionais que estão trabalhando nos hospitais de campanha consigam, Pai, acelerar os serviços para que os hospitais fiquem prontos o mais rápido possível para atender a demanda da rede pública, Senhor, que está completamente fracassada, Senhor Deus, está com os leitos completamente ocupados, Senhor Deus, estamos entrando em crise, Senhor. Ó Pai, somente em Ti confiamos. Ó Pai, assim como o salmista que declarou que olhar para o monte, de onde viu o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então estamos olhando para Ti, Senhor. Somente o Senhor pode trazer soluções para nossas dificuldades, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu amado irmão, continue clamando, continue orando. Você que está na sua casa nesse momento, que está com o seu esposo, está com a sua esposa, que está com seus filhos aí no quarto ou na sala, comece a interceder uns pelos outros. Se teu filho, se teu esposo não está em casa, talvez sejam profissionais que estão nesse momento trabalhando, comece a interceder pela sua casa, pela sua família. É o tempo de oração, é o tempo de clamor, é um tempo de crer no Senhor, assim como o nosso Deus olhou para aquela mulher encurvada do texto que nós lemos hoje, olhou para ela e chamou. Com certeza o Senhor também está nos olhando. Ele está olhando para a nossa enfermidade, Ele está olhando para o nosso desânimo, Ele está olhando pelo nosso sentimento de desvalor, para a nossa insegurança. Ele está olhando para nós, Ele está nos chamando pelo nome. Ele está chamando Cláudio, João, José, Vânia, Vilma, Adaías, Ricardo. Ele está chamando pelo nome, Marcelo, Rosemary, Vilma, Kátia. Ele está chamando pelo nome, porque Ele vai trazer a solução. Ele vai trazer a solução. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Comece a interceder pelo seu bairro, pela sua vizinhança, pelos seus vizinhos. Talvez você mora em casa e do lado tem uns vizinhos que você também conhece. Comece a orar por eles.
Começa a interceder por essas pessoas. Comece a orar pelo seu bairro. Eu estou aqui, como eu falei, quando faltou uma semana, eu estou aqui numa posição estratégica. Deus me colocou num local do qual eu posso erguer minhas mãos e orar por Rocha Sobrinho, em especial pelo Vinidão. Estou bem em direção ao Vinidão. E eu posso também interceder e orar por Cosmorama. Eu posso erguer a mão para os dois lados e estar intercedendo. O meu campo de visibilidade. Então comece você a orar. A Cátia Juliana, que está em Auschwitz, comece a orar pelo teu bairro. O pastor Wellington, que está no centro de Mesquita, comece a orar pelo teu bairro. Pastor Silfarne, pastor Daías, estou no Nova Iguaçu, em Santo Eugênio, comece a orar. Esta é uma rede de intercessores, uma rede de intercessão, de clamor, de busca, porque eu creio que o nosso Deus irá visitar pessoas, irá visitar casas, irá visitar apartamentos, irá visitar condomínios, e aonde nós elevarmos o nosso pensamento em oração, eu creio nessa noite que o Senhor vai entrar com solução, que o Senhor vai entrar com cura, que o Senhor vai entrar com providência, E semana que vem eu quero estar aqui mais uma vez, contando as maravilhas, relacionando as pessoas que foram atendidas, que foram curadas, que receberam milagres, Pai. Mas também queremos orar pelas pessoas que perderam entes queridos, que nesse momento estão sofrendo. Que o Espírito Santo venha trazer consolo, que o Espírito Santo venha trazer paz. A paz que excede a todo entendimento, a paz que só o Senhor Jesus pode dar. Amém, meus amados. Amém, meus queridos irmãos. Mais uma vez, muito nessa noite. Muito obrigado por essa rede de intercessores que está sendo formada às quintas-feiras, dentro da proposta que nós falamos no começo, da proposta do Ministério Evangelístico. Muito obrigado mesmo. Mas que a sua oração não cesse na quinta-feira, que ela continue durante a semana. Em qualquer momento, você continue clamando ao Senhor, continue orando ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Amanhã, nesse mesmo horário, teremos uma palavra pastoral voltado para a igreja. Então você participe, convide amigos teus, divulgue para estar conosco no mesmo horário, às 20 horas. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê uma noite especial, ok? Um abraço.